A igreja inglesa, o que eu entendo como a igreja da Irlanda, como a igreja da Escócia, onde a oração de John Knox, a rainha tinha mais medo do exército do que da oração dele. Tinha mais medo da oração dele do que do exército da rainha. O que acontece? Por que isso? Porque existia de fato aqui em Inglaterra, tinha de fato aqui pessoas que... Você sabia que as pessoas entravam na rua onde John Wesley está? Eu vou lá para receber uma cura, né? Entravam na rua e já era curado. Não precisava entrar na igreja. Pela fé. Pelo que eles acreditavam. Catherine Kuhlman, exatamente. E aí você vai analisar. Cadê o evangelho da Inglaterra? Não houve... Estou falando de um povo com uma sabedoria muito grande e com conhecimento inteligente. Estou falando de um país de 2.000 anos. Não sei quantos anos tem a Inglaterra, acho que 1.500 anos. Acho que é isso, não sei. Eu vi alguma coisa por aí que era isso. Eu acho que 1.500 anos tem a Inglaterra. O Brasil tem 500 anos. O Brasil é um bebê, certo? Comparado aqui. Não tem como comparar nada. Por que não teve os ensinamentos, então, dos antigos cristãos para os filhos? O que dá medo no Brasil, sabe o que é? Tudo bem não ser religioso, mas tem muito preocupação se o filho não for, de fato, ter uma intimidade com o Pai, com Deus. O que falta hoje gerar dentro do coração do inglês, do mártir, é o mártir ter ensinado eles terem paixão pelo evangelho. A gente tem que falar assim, um dos pregadores andou de cavalo não sei quantos anos, ganhou não sei quantas almas. Tá? Hoje a gente tem carro, tem que usar o carro, usa o avião. Vamos ganhar alma do mesmo jeito, só que o importante é deixar uma coisa que você falou hoje, pastor Pedro. Se eu não deixar um legado, para que eu servi? Não servi para servir para nada. Então, o inglês, ele ensinou a gente ser crente. Você concorda? Os anglicanos, os metodistas, os presbiterianos, os batistas, que vieram tudo da linhagem de Paulo, as cartas de Paulo, que vieram diferenciando as doutrinas. Então, já que nós temos doutrinas, já que nós temos divisões de doutrinas para crescimento espiritual por região, por mentalidade, então, Leonardo, muito da falha foi dos nossos mártires. Hoje, Pedro, Leonardo, Emanuel, cada um que está aqui hoje, que você seja um mártir para os seus netos, para os seus bisnetos, mas que você dê uma evolução dentro da tua casa. Você está entendendo, Leonardo, o que eu quero dizer, né? Hoje nós discipulamos os nossos, nós como somos pais, nós discipulamos os nossos filhos para que eles venham continuar o mesmo trabalho que a gente está continuando aqui. Mas não com a mesma mentalidade de se envolver na mesma cultura, porque todo moleque que nasce aqui e que se cria aqui é inglês, né? Já esquece um pouco o português, então a gente tem que direcionar eles para as igrejas inglesas. É muito aquilo que tu fala de José. Lembra? Você sempre fala de José. Fala aí. Eu falei com ele de José. O problema é que, às vezes, o José lutou e trouxe bonança para o povo dele. Mas depois que ele morreu, todo mundo virou escravo. É isso aí. Porque não tinha um sucessor. É isso aí. Não existe sucesso sem sucessor. Não existe. Aí agora, é por isso que se encerra ali a história. Entende? Depois Deus tem que levantar quem? Tu nunca tinha visto essa lógica dentro dessa... A perspectiva que nós temos que ter... Eu sempre tive essa lógica que eles foram apaixonados pelo dinheiro, né? Que a Inglaterra, ao longo do tempo, foram se apaixonando pelo dinheiro, e que Mamon reina sobre a Inglaterra, assim como reina sobre os Estados Unidos, porque hoje o brasileiro, quando sai lá do Brasil, ele não vem com a intenção de pregar o evangelho, fazer missões aqui, mas sim ganhar dinheiro. Alguns Deus tira as escamas dos olhos, né? E se apaixona pela comunidade e quer abraçar e cuidar dessa comunidade inglesa. Mas a maioria, é como o Leonardo falou, né? Se envolve no meio da comunidade brasileira e é aquilo ali, e não quer mais fazer nada, e não quer pregar, e não quer falar pro inglês ou ministrar. Cara, você vê crianças de 12, 13 anos fumando cigarro aqui. As meninas de 12, 13 anos, elas andam, infelizmente, igual uma meretriz. Então, tipo, porque não tem mais uma educação moral nesse país, cara. O país está na decadência muito. Quando eu olho para uma criança de 12 anos fumando um vape, me dá uma angústia, me dá uma tristeza. Ao longo do tempo, meu coração tem se angustiado bastante com isso. Aí eu tô ajudando o irmão dele agora na igreja inglesa lá agora. Eu falei, cara, eu preciso sair desse comodismo da minha língua. Preciso ficar 10 anos aqui já, morando aqui, sempre fiz trabalho já na rua, vários trabalhos de levar comida para os mendigos, de pregar para o mendigo. Já conheci pastor inglês morando em rua, aqui, tipo, situação muito difícil, porque porque a esposa abandonou, os filhos abandonaram, ele entrou em depressão e foi morar na rua. Então foi meu primeiro
Meu primeiro inglês ao ter contato e evangelizar aqui foi um pastor. Triste. Em inglês, na Muito rua. triste. E aí ele olhou pra mim e fez, tá, tudo que você fazia aí, eu fazia. Eu quero abrir um parênteses aqui. Leonardo, você foi muito top nessa sua palavra. E Deus vem ministrando no meu coração isso aqui. Nós, brasileiros, assim como os americanos, não temos culpa. Na verdade, nós somos os menos culpados. Talvez até por não fazer missões aqui. Porque nós fomos assediados no início pela Inglaterra, pela Europa. A Europa era totalmente cristã. Pela Holanda, a maior igreja do avivamento da Europa está na Holanda. E sabe o que a igreja é hoje? Um lugar de cemitério. Se enterra pessoas, se enterravam reis dentro da igreja. Você vai lá, tá cheio de túmulo lá. A igreja do maior avivamento. Na frente da igreja são prostíbulos. Que as mulheres ficam na frente. Na Holanda, em Amsterdã. Eu estive lá dentro da igreja. Eu fiz até um vídeo lá dentro da igreja. O que acontece? Em alguns países da Europa teve a guerra e eu fui evangelizar um homem de quase 100 anos de idade e ele estava sentado na porta da casa, lá na Eslovênia, na frente da praça central do cassino. Muito conhecido. A primeira palestra de Hitler foi lá. E eu tô ali na frente da praça e fui evangelizar um homem de 100 anos que estava ouvindo a gente falar. Falei, eu vou evangelizar esse cara aqui. Fui nele. Cheguei nele lá e tal, e ele falou assim, ele começou a rir assim, legal o que você tá falando aí, mas pode parar. Eu falei, por quê? Porque meu pai era protestante, não tem doutrinas, né? Meu pai era protestante, quer dizer, denominação, perdão. Meu pai era protestante, minha mãe era protestante, trabalhava dentro da igreja, fazia comida para os mais pobres, os mais carentes, porque era a antiga Yugoslávia, né? E meus irmãos também eram. E por que então que Jesus permitiu vir a guerra e decapitar os meus irmãos tudo na minha frente? E por que mataram meu pai com um tiro na cabeça e minha mãe? O que eles fizeram? Por que Jesus não protegeu eles? Prega para uma pessoa dessa, que está com o coração machucado há 70 anos. Então como é que prega? Os ensinamentos para o teu filho não é a esperança de alguém que vai trazer benefícios, mas alguém que vai trazer após a vida, um benefício eterno. Deus me deu uma palavra antes de ontem. Foi para uma jovem que perdeu a mãe e ela entrou em depressão profunda. E a gente usa muito uma palavra que diz assim, meu pai e minha mãe é minha base, meu filho. Minha base. Isso é errado. Jesus é minha base. Jesus é minha base. E as pessoas têm só Jesus como base. Eu tenho Jesus como meu alicerce também. Às vezes Jesus é só alicerce, não, eu tenho como minha parede também. Ah, não, ele é meu telhado também. O problema é que as pessoas foram ensinadas a ser muito dependentes de um pai ou mãe, ou alguma pessoa próxima, psicologicamente, emocionalmente, tudo você é dependente de alguém ou de alguma coisa para aquilo ficar de pé. E quando aquela pessoa vai embora, se desmoronou tudo. É como você quiser construir uma casa de palha em cima de uma rocha. Não vai adiantar nada você estar em cima de uma rocha. Não adianta nada você estar construindo uma casa de bambu em cima de uma rocha. Primeiro vento que vir, vai embora do mesmo jeito. Vai empurrar. A base continua lá, mas e você? O que você está fazendo mediante aquilo que você está sendo... O que você está construindo em cima daquilo que Jesus é? O problema é que eu falo assim para minha esposa, ela fica brava comigo, mas eu falo assim, eu quero treinar minhas filhas para minha morte. Todos os dias eu vou falar com ela, e se o seu pai for o último dia hoje, o que vocês vão fazer? Ficar para meu filho, meu filho, você é o macho aqui de casa, da minha ausência. Meu pai falava isso comigo, eu tinha 10 anos de idade. Meu pai falava, quando ele saía de moto, para ir trabalhar na cidade, ele saía de madrugada de moto. Ele falava assim, ó, se um ladrão pegar no caminho, você sabe que eu vou colocar a moto em cima dele. E se tiver um amigo, ele vai me matar. O que você vai fazer no outro dia? Você tem que cuidar do seu irmão, rapaz. Você não deixa seu irmão para qualquer casa, não. Você é o pai dele, na minha ausência. Você tem que proteger ele, você tem que ensinar ele os caminhos que deve andar. Então, o que eu acredito que falta é as pessoas fazer referências, varas, como Jacó fez quando queria que as ovelhas produzissem diferente. Labão, seu sogro, falou assim, as ovelhas que nascer malhada, essa é sua. Ele falou assim, rapaz, como é que eu vou fazer a ovelha nascer malhada? Não existia no rebanho ovelha malhada. Ele foi lá e colocou varas, que são autoridades, na onde elas bebiam água e na onde reproduziam. Acabou, meu irmão. Elas olhavam aquilo e começavam a reproduzir por aquilo que viam. Só que a gente está deixando pessoas... sabe aquelas pessoas dependentes emocionais? O que me dói muito, pastor, é que eu tento
Talvez Deus vai nos usar. Eu acredito nisso, que o que Deus está fazendo aqui em nós e que vai fazer através de nós é que nós vamos fazer uma nova reforma. Eu acredito. Eu creio no meu coração. Eu tenho A igreja isso precisa passar por uma nessa- nova reforma. Precisa.